Encontramos a Liana, que no ano passado fez o quarto, esse ano, sala de jantar. Essa é uma área nobre da casa. Você já tinha toda essa configuração aqui na arquitetura. Isso, exatamente. A gente aqui está restaurando o piso e o forro, que são originais da casa, e não tinha como esquecê-los ou deixar, né, cobrir. São peças muito bonitas da casa e a gente decidiu restaurar e expor na mostra. E a escolha das cores, você tinha autonomia para fazer ou você teve que usar a cor que era original da casa? Não, nós tivemos autonomia, sim, para escolher, né? Essa cor do bordô do espaço foi escolhido por mim e a paleta de cores nos tons de cinza, né? Todas essas cores elas estão fazendo uma harmonia com o forro e o piso. O forro não foi escolhido uma cor por mim, ele como foi restaurado, ele está com a tonalidade próxima da original. E a madeira do piso também não. Então, o bordô e o cinza, ele teve que fazer uma composição com esses dois elementos que já existiam na casa. Que já estavam aqui. Liana, você sabe o que funcionava nessa casa antes, nesse espaço? Nesse espaço era uma sala de jantar, porém apenas para festas. Ela se mantinha fechada, ela não era de uso frequente dos moradores. Ela era aberta apenas quando tinha alguma recepção. Não era só para momentos especiais. E aí aqui você tem uma linguagem, um lambrique, isso daqui é novo, isso aqui foi você que colocou. Originalmente a gente tinha parede até o piso normal. Isso, exatamente. Aqui era a parede inteira e foram feitos esses painéis laqueados com esses frisos, né? Isso também foi uma homenagem ao detalhe rebuscado do forro, porém trazendo para uma linguagem atual. Então a gente tem os frisos sem o rebuscamento, é como se fosse uma homenagem direcionada a uma arquitetura mais atual. Você aproveitou esse lambri e colocou tanto a iluminação embutida aqui atrás, quanto essa pequena prateleira que tem a iluminação direta indo para os quadros ou indo para a própria parede e que serve de um apoio para quadro. Isso. Também foi uma proposta, o seguinte, o forro, a gente só tinha um ponto de luz central. E eu não posso, como ele é original, não poderia mexer, furar, né, ou criar outro tipo de iluminação. Então, partindo dessa ideia, eu criei essa proposta de fazer uma iluminação pelos painéis e com os spots que estão direcionados ao forro, é um tipo de iluminação rebatida. Então, ela rebate no forro e volta para o espaço de uma forma mais confortável. Então, eu usei desse artifício, né? Toda a iluminação aqui é de painel ou decorativa, como os abajus, o tocheiro, né? Porque, infelizmente, a gente não podia fazer nenhuma alteração no forro. Sim, e aí você passou toda a fiação nos próprios painéis. Exatamente, toda a fiação foi passada por trás dos painéis, né? E a gente teve também assim uma sugestão de não machucar muito as paredes. Então, a partir dessa ideia também eu busquei colocar essa prateleira que você mencionou para apoiar os quadros. São quadros grandes, pesados, né? Ia necessitar de um suporte maior na parede. Então, a gente não deixa de ter beleza, de ter o quadro exposto e não prejudica a estrutura da casa. Isso é muito bacana. São fotos, né? Você, esse ano, optou por fotos. Isso, são fotografias e a opção por serem em preto e branco também é para fazer uma composição com as cores, já que a gente tem uma cor bem forte, que é o bordô, que é o protagonista do espaço, né? E são fotografias do artista Rodrigo Frota, que é cearense também. Muito legal. E aí o bordô se repete nas cadeiras. Isso, a gente tem, foi escolhido, né, por mim esse tecido, é um veludo, né, na cor do bordô, são cadeiras também de um arquiteto cearense, desculpa, cearense não, ele é brasileiro, Sérgio Farre. E também foi escolhido... a gente só tem praticamente o bordô nas paredes e nessas cadeiras, né? O resto é tudo esse tom cinza. Fica chique o preto, o cinza e o bordô, né? Isso, deu um tom de sofisticação, né? E a gente tem as pinceladas de dourado que se encontram nos spots e aqui sobre a mesa, né? Na mesa que é uma mesa meia posta, desarrumada também, né? Propositalmente também para provocar uma sensação de movimento, de que ela está sendo utilizada. E também para a gente fugir um pouco, é uma proposta mais conceitual, fugir um pouco daquela ideia de mesa arrumadinha, né, que a gente sempre encontra em loja. É verdade, que faz uma outra pegada. Estamos em casa cor, afinal de contas. Quem foi teu parceiro no mobiliário? Tem até essa cadeira meio curva, engraçada.
Isso, essa cadeira também é de um designer brasileiro, tá? É o Pedro Paulo Franco. Essa é do Pedro Paulo? É. Olha, eu sempre, quando encontro alguma peça dele, mando um beijo para ele, Pedro Franco. Depois vou fazer uma foto aqui. Essa é dele? Isso, ela se chama Salsa, né? E é uma releitura da cadeira Medalhão, uma homenagem, né? E aí eu acho que pegou muito bem no espaço, porque ela é bem característica de sala de jantar, né? Principalmente essa posição da mesa, né? Da sala de jantar. Só que ela traz a ideia dos tempos atuais. É uma arquitetura nova, né? É uma releitura de um estilo antigo, porém com uma característica atual. Muito bem. Aí você tem a mesa e as cadeiras, essas daqui, de quem são? Isso. O mobiliário todo, a gente tem essas cadeiras todas, são da Desconexo, da loja Desconexo. As do Sérgio Farres, do Pedro Paulo. Os sofás também são da Desconexo. E a mesa de jantar é da Galpão D. Sim. Toda a parte de lambri, você que desenhou. Essa geometria dos espelhos também é desenho. Isso, também é desenho meu, né? O objetivo, assim, eu quis provocar uma reflexão no visitante, uma leve perturbação sobre essa questão da arquitetura atual, da arquitetura nova, né? Estamos fazendo uma casa cor numa casa de 1880, um tema de 2016, uma mostra atual. Então, como unir essas duas características, essas duas arquiteturas, esses dois momentos, né? Então, nada melhor do que o espelho, que representa como nunca a passagem do tempo, né? Então, um espelho estilhaçado, quebrado, uma sensação de que esse espelho, de fato, foi quebrado em algum momento, provoca essa sensação no visitante. Então, a ideia é essa, né? Uma reflexão sobre a arquitetura, e aí cada visitante, a gente percebeu aqui no espaço, e cada visitante acaba reproduzindo um pouco para a própria vida. Isso foi muito bacana. Traz aí, fica pensando nos seus próprios estilhaços, não é? Essa cadeira de que material que é? É couro, é? É couro, essa cadeira é couro. Todo retalhado. Isso, é todo retalhado. E aí a gente tem também essa coisa da textura, né? Porque daí você tem a textura do couro, aí você tem ali uma peça que é um pouco... que parece um telado, mas não é um telado, né? Isso, ali é uma cortina, né? Eu não queria colocar uma cortina 100% opaca, porque eu queria também dar uma visão para as esquadrias que são originais da casa. Então, era necessário ter uma cortina. Então, é uma cortina telada, bem leve. E aqui atrás a gente tem esse sofá, que também tem essa textura mais parecendo, como se fosse um tricô em tamanho gigante. Né? É engraçado. Isso, ela também tem uma trama, né? Um linho de trama grande, né? Que a gente pode dizer. E traz também essa ideia um pouco do artesanato, traz um pouco para o nosso clima. É um linhão, algumas pessoas chamam de linhão, né? E também está compatível com os tons da casa, o tom da madeira, o tom do cinza. Fez uma composição. E ficou bem clássico, bem, né, simétrico aqui nesse espaço. Muito bom. Bom, essa daqui é a sala de jantar de Casa Cor Ceará, aqui 2016, que acontece nesse casarão do finalzinho do século XIX, construído no finalzinho do século XIX. Estamos numa sala onde só era aberta para os grandes eventos. É aquela sala que criança não entra, né? Que criança não vai. É só a sala para os grandes eventos. Agora eu reparei que você fez uma moldurinha para a janela, também para a cortina, para a gente não ver o acabamento da cortina, que também dá uma... Isso. Dá uma outra roupagem para a cortina, né? Isso, exatamente. Ela valoriza a cortina, né? Porque não mostra os detalhes, não mostra os trilhos, né? Os acabamentos laterais. Então, é super importante. Esses detalhes, né, fazem toda a diferença num espaço. Sim, aqui fez mesmo. E aí, se você tiver dúvida, você sabe que a gente tem um número de WhatsApp que aparece na tela. Nesse número, a gente tem 2 grupos. Então, se quiser conversar, se quiser perguntar, pode mandar aqui. A gente encaminha para a Liana e a Liana responde para a gente. Se quiser ver o quarto que a Liana fez o ano passado, que era quarto com home office. Isso, era o quarto do casal com home office. Se quiser ver todos os vídeos que a gente faz, todas as entrevistas, inclusive esta, estão no canal Casa Cor _ oficial no YouTube. Então você vai lá, curte, compartilha, espalha para as pessoas que existem esse programa de entrevista só com os ambientes de Casa Cor. Te agradeço, parabéns. Agora você vai me dar seu Instagram de novo. O Instagram é @Liana Santana Arquitetura, tudo junto. @Liana Santana Arquitetura. Muito bom.
você pode seguir mais uma profissional. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.